Olá, eu sou Yara Bentes, superintendente da Abravidro e editora da revista O Vidroplano. E nós estamos aqui hoje para um debate sobre o Panorama Abravidro 2021, que acaba de ser lançado pela entidade. O estudo, que neste ano chega à sua 10ª edição, é o único a mensurar e analisar o desempenho econômico e produtivo do setor de vidros planos brasileiro. Participam desse debate comigo o segundo vice-presidente da Abravidro, Alexandre Pestana, e o economista da GPM Consultoria Econômica, Sérgio Goldbaum. O Alexandre é um entusiasta do Panorama. Foi na gestão dele como presidente da Abravidro que a publicação foi criada. Além disso, ele é conhecido no mercado por estudar e monitorar os dados que afetam o nosso setor. O Sérgio Goldbaum, por sua vez, atua na GPM, que é a empresa responsável pela consolidação dos dados do Panorama desde a sua primeira edição. Essa conversa está disponível no formato de podcast, à disposição nas principais plataformas de áudio e em vídeo no nosso canal do YouTube e nas nossas redes sociais. Nas plataformas de áudio, basta procurar por Vidrocast, que é o nome do podcast da Abravidro. 10 anos de Panorama Abravidro. Que balanço a gente pode fazer dessa década? Eu lembro bem, em 2011, quando presidente da Abravidro, nós fomos demandados pelo governo federal de apresentar um pouco do setor a eles. Vamos lembrar que o vidro estava bombando nessa época, e a gente tinha algumas ações de defesa de interesses junto ao governo federal. E foi nos questionado isso. Quais são os números do setor? Qual é o faturamento? Quantos empregados? Como é que é o desempenho? Qual está sendo o crescimento dos últimos anos? E não tínhamos nada disso. Mas nós tínhamos um grupo de empresas associadas muito grande e uma vontade de produzir números. E aproveitamos essa oportunidade, essa demanda que veio desse período, provocamos as empresas a participarem de uma pesquisa. E o objetivo era formar o conjunto de números demandados pelo governo federal. Realmente tivemos uma participação significativa, a mobilização foi grande por parte dos industriais, processadores de vidro na época, e conseguimos montar a estrutura daquele pleito com os números pedidos pelo governo federal. Aí veio um estalo. Puxa vida, esses números são fantásticos, isso aqui pode trazer muito mais do que um mero pleito ao governo. E veio a ideia assim, do Panorama. Não nasceu com esse objetivo. E aí, no começo de 2012, a gente consolidou esses números e publicamos o que foi o primeiro Panorama, trazendo os resultados daquele período, né, que desde 2009 até 2011, que a gente conseguiu apurar através da pesquisa. E analisamos esse projeto, né, fazendo hoje 10 anos da sua primeira edição. Então, acho que é uma ferramenta importantíssima para qualquer mercado, não só o mercado vidreiro, poder contar com esses números que pode basear muitas estratégias, pode ajudar a gente a enxergar o futuro, né? É algo que de fato faz a diferença, e tanto que ele está aí até hoje. Então, com muita satisfação que eu participo desse projeto até hoje, com muito entusiasmo, como você mesmo falou, Yara, gosto muito disso. E espero que o setor também o utilize da forma que nós utilizamos também esse rico produto que a Abravidro anualmente nos atualiza. Yara e Alexandre, eu ouvindo o Alexandre falar, eu me lembro dos desafios do primeiro ano, 2012. A primeira edição do Panorama, eu e o meu sócio Euclides, né? Nós tínhamos 3 desafios. O primeiro, que a gente tinha pouco conhecimento do setor, e precisávamos rapidamente entender tudo. Tipos de vidros, vidro insulado, vidro temperado, vidro laminado, os códigos da NCM, da nomenclatura comum do Mercosul. Esse era o primeiro desafio, conhecer o setor em detalhes, e a gente agradece muito o apoio do Alexandre naquele momento. O segundo desafio era estabelecer uma metodologia. Como é que a gente ia formatar os nossos dados e, acima de tudo, trabalhar os dados que nós íamos recebendo das empresas. E, finalmente, nós fizemos um grande esforço para coletar dados públicos de todas as fontes possíveis que a gente conseguisse encontrar. Especialmente, nós encontramos na PIMPF, que é a Pesquisa Industrial Mensal de Produção Física do IBGE, na Produção Industrial Anual do IBGE, e os dados coletados junto aos associados da Abravidro. Eu lembro, Sérgio, que desafio, né? E
foi em função de todo esse trabalho e o resultado desse trabalho que a gente extrapolou os objetivos iniciais, né? Que era meramente atender um pleito, né? E virou o que virou, né? Também eu acho que é sempre bom reforçar, né? A gente está sempre junto nesse projeto, é que de forma nenhuma a GPM abre os dados individuais para qualquer pessoa da Abravidro. Isso é uma tratativa exclusiva deles, né? Vocês, inclusive, assinam um documento lavrado em cartório com a garantida confidencialidade dos dados individuais, e assim sempre foi, né? São 10 anos, a gente tratou os dados coletivos, que é o objetivo final do Panorama, né? Esse foi um quarto desafio também, né? Como encontrar uma plataforma que pudesse permitir a gente coletar os dados da maneira absolutamente confidencial, sem que precisasse passar por ninguém da Abravidro, né? Então, nós estabelecemos que a Abravidro faria os contatos com as empresas, mas passariam por uma plataforma sobre a qual ninguém da Abravidro tem nenhum acesso, ela é protegida por senha. De lá para cá, o Panorama foi incorporando novos dados, novos números, né? A gente passou a fazer o termômetro, que é também uma pesquisa qualitativa, né? Porque o Panorama sempre traz um retrato do ano anterior. Então, na edição de 2021, a gente está tratando dos dados e resultados do mercado em 2020. Mas a gente tem também o termômetro, que traz as expectativas para o ano vigente, né? Acho que esse foi um dos dados incorporados. A gente tem também questão de produtividade, foram dados que a gente foi incorporando ao longo do tempo. De onde surgiu essa necessidade? Como que a gente foi incorporando isso, Alexandre? O Panorama, como todo trabalho desse tipo, ele traz o olhar dali para trás, né? A história do vidro até aquele momento. Apesar de que você olhando todas essas tendências ajuda a traçar o futuro, mas a gente queria pegar a percepção dos industriais vidreiros do que seria o próximo período, né? Qual que é a sensação deles para o ano seguinte, né? E o termômetro veio atender essa demanda, né? Então, hoje a gente tem esse indicativo extra, né, aos dados do Panorama, indicando qual é a visão do processador de vidro, né, desse industrial, para o próximo ano. Existe alguma defasagem entre a coleta de informação do setor? Ela é coletada em fevereiro, mas ela é divulgada só em maio. Apesar da defasagem, a gente acha importante essa coleta de informação para ter alguma ideia do estado de espírito do setor, que não vai se alterar em 2, 3 meses, ainda que o ano já tenha se desenrolado em parte. E para o próprio setor é importante ter alguma percepção de como ele enxergava o ano no início do ano e como a situação já estava em maio do ano corrente. Falando em expectativas e realidade, acho que ninguém esperava, quando a gente fez a coleta dos últimos dados, né, para 2020, na verdade, que a gente teria um ano tão diferente, tão único como foi 2020. Né? A gente fez a coleta de dados em fevereiro, como você bem disse, em março chegou a pandemia. Nos primeiros meses, a gente teve aquele pânico inicial de todo mundo, né? As usinas de base suspenderam suas atividades, deixaram seus fornos recirculando, algumas até suspenderam a emissão, né, a distribuição de vidros naquele momento. A gente teve muitas processadoras que suspenderam também, pararam as atividades no momento inicial, e aí aquele momento de pânico. De repente, as coisas começaram a andar, a demanda foi crescendo e a gente teve um segundo semestre bem diferente. Então, vamos agora falar objetivamente, né? Falamos um pouco dessa história dos 10 anos de Panorama, mas agora vamos falar como foi 2020. Né? Apesar de todo o impacto da pandemia na economia, o nosso setor apresentou bons números, né, Alexandre? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Esse ano de 2020, de fato, ele vai ficar para a história, né? É um ano surpreendente em todos os sentidos, um ano de sofrimento, onde que a humanidade passou por uma provação pouco imaginável anteriormente. Mas, olhando o setor vidreiro, teve esse susto inicial, como a Yara citou, mês de março, principalmente o mês de abril, foi muito difícil. Como empresário, não importa que elo da cadeia, decisões muito difíceis tiveram que ser tomadas, desde a gestão interna, da segurança dos colaboradores, manter ou não manter a atividade funcionando, qual vai ser o ritmo de demanda que nós vamos ter daqui para frente. Vamos lembrar, gente, que nesse período inicial, muitos proclamavam que a atividade ia desabar
e que a construção civil, em especial, que é o grande consumidor de vidro, né, só voltaria à plena capacidade, ou seja, repetiria os números de 2019, que não eram números nada brilhantes, só em 2025, e que nesse período nós iríamos passar por uma profunda recessão, não só na área de vidros, como toda a economia mundial, e de repente as coisas não aconteceram dessa forma. Tá? E o consumo de vidro em especial. A construção civil, os materiais de construção entraram no radar do consumidor, né, nesse período passado o susto inicial da pandemia, e a demanda foi ascendente e cada vez mais ascendente, a ponto do setor quase colapsar na sua capacidade de atendimento a essa demanda que foi explosiva, não tem outro termo para qualificá-la. Então, terminamos com números realmente inesperados e significativos, né? Então, vamos lá. Temperado, 17% de crescimento em relação ao ano de 2019. Quem, em abril, poderia esperar um resultado desse? Eu, pessoalmente, não. E olha que eu sou conhecido como um bom otimista, hein? E estou crescendo, gente, 17%. É uma bela recuperação, né? Saímos aí da casa de 30 milhões de metros quadrados, ultrapassando 35 milhões em 2020, tá? E se tornando, desde que o Panorama é publicado, foi o maior ano em volumes de vendas de vidro temperado dos últimos tempos. Então, foi realmente algo que nos surpreendeu. O laminado, que não teve a mesma performance, até por característica de produto, né? O temperado ele tem muita penetração em obras pequenas, reformas, obras horizontais, e foi esse tipo de obra que ganhou grande tração nesse pós-início de pandemia, né? Então, o temperado acabou sendo um produto que foi mais demandado nesse período. Mas o laminado, terminamos com 7% de crescimento, também um crescimento maiúsculo. Então, os principais produtos realmente deram respostas muito grandes, surpreendentes, mas para quem viveu o setor vidreiro no segundo semestre, compreende eles e os enxerga agora, através de números, o que a gente viveu, participou, a dinâmica do mercado da época. Mas eu chamaria atenção não apenas para a fotografia final, mas também para o filme ao longo do ano, porque a gente perde a história, perde a lembrança. Eu lembro que final de março, início de abril, de fato as expectativas eram muito ruins e o pessimismo ia escalando. Aos poucos, a gente ia percebendo que a pandemia invadia a nossa vida de maneira cada vez mais dramática. A gente achava que no começo ia passar rapidamente, que em 2 meses nós íamos retomar, 3 meses, aos poucos ia retomar a vida normal. Nós estamos completando quase 2 anos, né, 1 ano e meio já, dessa situação, praticamente. Então, no início, a perspectiva era de uma situação passageira, que foi se perpetuando, né? E realmente eu era dos mais pessimistas, não apenas em relação ao setor da construção civil, ou mesmo ao setor vidreiro, mas em muitos outros setores da atividade econômica. Especificamente em relação ao setor da construção civil, eu acho que 2 fatores colaboraram para um resultado menos dramático, ou na verdade até um bom resultado, como os números que o Alexandre mostrou apontaram, né? A primeira coisa foi a definição de construção civil como serviço essencial, e a segunda coisa foi auxílio emergencial. Então, essas 2 medidas, digamos, deram um suporte para o setor da construção civil e do setor vidreiro em especial, pudessem apresentar os dados que nós estamos agora olhando na fotografia que o Alexandre mostrou. Eu recordo disso. Como eu falei, abril, maio, cada dia nós tínhamos de tomar uma decisão. Tá? Cada dia nós tínhamos de fazer correção de rumo nas nossas empresas, que tipo de estrutura que nós íamos manter ativas, o que nós íamos desmobilizar, como garantir a segurança dos nossos colaboradores, da nossa operação. Que período, gente, foi intenso. É real isso que você colocou, a escalada do pessimismo no período,
A gente olhava para as usinas de base, coisas que eu nunca testemunhei na minha vida. Olha que eu estou completando 50 anos de idade, mais de 30 anos de vidro. A gente vendo um forno atrás do outro, entrando em recirculação. Na época, eu nem sabia direito o que significava isso. Era a interrupção efetiva, só que a quente, da produção de um float. Eu não imaginava que isso seria possível, inclusive. E em algum momento a gente viu quase a totalidade da capacidade de produção de float sendo interrompida por conta dessa escalada pessimista. Muito dessas usinas multinacionais olhando para fora, olhando para a Europa ou para a Ásia, e os impactos da pandemia, né, que vieram um pouco antes daqui no Brasil. Então, realmente foi um período que provocou assim, muitas dúvidas, muita dificuldade de pilotar o negócio, certo? E terminou mais surpreendente ainda com esses números que a gente acabou de revelar. Realmente, um ano que vai ficar para a história. A gente falou aí dos números de temperado e laminado, mas acho importante a gente dar o número total, né? Qual foi a evolução em 2020 em relação a 2019 na produção de vidros processados em metros quadrados? A gente ficou com um resultado positivo aí de 14,39%. Yara, sobre produção, tem uma coisa interessante que eu acho que vale a pena a gente citar. Realmente foi esse crescimento, quase 15% no total de vendas de vidro processado para a construção civil, né? O consumo de vidro automotivo já não teve todo esse desempenho, né? A indústria automotiva sofre, inclusive, até hoje um pouco mais. Mas existiu nesse período também que foi uma movimentação muito intensa de estoque. Tá? Eu acho que em todas as cadeias produtivas deram tanta atenção para movimentos de estoque igual foi agora nesse período da pandemia, inclusive sentindo os efeitos até hoje, né? Então, quando a gente olha a indústria de base interrompeu a operação na média mais do que 30 dias, né? Ou seja, quase 10% da capacidade instalada anual foi perdida nesse período inicial da pandemia, quando as usinas tomaram atitudes preventivas. É claro que a condição deles é muito diferente da nossa, né, como processador de vidro, em função da dinâmica produtiva deles, fornos contínuos, manobras lentas e complexas, né, enquanto que nós, processadores, a gente tem muito mais flexibilidade no ajuste de capacidade, né? Mas quando a gente começou a pandemia, todo o setor estava com estoques nos seus limites máximos, tanto a indústria de base, processadores e a ponta final. Vamos lembrar que o ano de 2019 para consumo de vidro não foi um ano em destaque, né? E a gente vinha com incrementos de capacidade produtiva, principalmente na usina de base, mas também de uma forma um pouco mais tímida, mas também no processado. E esses estoques foram fundamentais para que a gente conseguisse dar vazão àquela pressão de demanda inesperada que veio logo na sequência do susto inicial, né? Então, esse destaque eu acho importante a gente dizer que acabou que o desempenho da indústria de transformação no ano de 2020 foi superior à indústria de base, que interrompeu processos, que foi mais agudo os efeitos, né, sobre essa indústria. Então, os estoques são um ponto decisivo aí nessa equação. Sim, lembrando que de 2019 para 2020, no final do ano retrasado para o ano passado, a expectativa era bastante otimista, de que esse é um ano que a economia ia deslanchar, que os planos do governo iam começar a se concretizar. Então, isso valeu mais ou menos até o Carnaval de 2020. No próprio Carnaval de 2020 já teve alguma instabilidade, ainda não associada à pandemia, mas logo depois do Carnaval, aí veio o choque com as informações, especialmente da Europa, da Itália, né? E, logo na sequência, o Brasil também foi afetado, de forma progressiva, tá? Ainda em relação à indústria de base, que o Alexandre mencionou, não sei se é o momento de falar agora da expectativa para esse ano, mas as decisões tomadas para a indústria de base do ano passado, que são lentas, são programadas e são complexas,
elas afetam, digamos, o período subsequente. Então, assim, as pesquisas de sondagem da Confederação Nacional da Indústria do início desse ano já apontam de maneira muito destaque, especificamente para o setor da construção civil, o receio quanto à falta de insumos, tá? A falta de matéria-prima para poder, enfim, terminar os projetos, né, que foram iniciados ainda em 2020, que foram planejados em 2019 e iniciados em 2020. Então, essa é uma grande, digamos, um grande ponto de destaque em relação à performance do setor da construção civil e do setor vidreiro em 2020. Se vai haver disponibilidade de matéria-prima. Sérgio, você falava da disponibilidade de matéria-prima. Esse foi um problema muito sensível para a indústria como um todo no ano de 2020 e para o nosso setor não foi diferente. A gente experimentou um período de indisponibilidade de matéria-prima. Não chegamos a ter desabastecimento, que é um problema mais grave, mas indisponibilidade sim, e isso foi real. E é interessante, Yara, me permita, Sérgio, e quando a gente olha a construção civil e esses ciclos extensos, né, produtivos, entre iniciar um projeto e chegar ao consumo de vidro, isso pode demorar até mais do que 2 anos, não foi isso que gerou a grande alavancagem de consumo no final do ano passado, né? Então, foi as pequenas obras, as obras, as reformas, os puxadinhos, apoiados pela ajuda emergencial do governo, né? Bom, então vamos agora falar sobre o faturamento, né? Como é que foram os resultados de faturamento da indústria vidreira de vidros processados não automotivos? Como traz no panorama, né? Nós tivemos aí um acréscimo de 12% no faturamento. É bom a gente entender que esse é um faturamento médio do ano, não reflete o faturamento só do final do ano. Então, na média, nós crescemos 12%, até um pouquinho a menos do que foi na quantidade, né, que foi quase 15% de crescimento, mas também demonstra aí o quanto o ano de 2020 foi... Eu tenho dificuldade em classificar como um ano bom, porque foi um ano dramático no aspecto humano, né? Mas foi um ano, de novo, acho que a palavra é sempre essa, surpreendente, que superou expectativas na atividade econômica, né? Então, teve todo aquele trauma inicial, pós-pandemia, aquele susto, aí começaram a vir os indicadores que tanto nos afligiram, mas terminou dessa forma, né, Yara? Crescemos aí 12% em faturamento. Vamos lembrar também que esse faturamento sempre é na base do ano anterior, já corrigido pela inflação, então não é nominal. Então, a gente coloca aí os valores atualizados, né, para fazer essa comparação, e também nos traz uma performance surpreendente. Eu vou destacar isso que o Alexandre falou sobre a ideia de que é uma média. Nós não temos, obviamente, nós não perguntamos aos associados da Abravidro sobre a produção mês a mês. A gente pergunta só a produção ao longo do ano. Mas a gente tem alguma informação da evolução do setor mês a mês, acompanhando uma dessas pesquisas que eu citei no início da entrevista, especificamente essa pesquisa industrial mensal do IBGE. E lá, claramente, lá tem, assim, para o setor vidros planos, que inclui automotivos, inclui, talvez, construção civil, né? Mas claramente se observa uma queda profunda em março e abril, e no final de ano, ao contrário, um grande aquecimento. Tá? Já uma recuperação ao longo do semestre, do segundo semestre, e um aquecimento no final. Então, a média foi positiva, 12% é um número importante, especialmente porque ele é real, já descontado a inflação, mas ele esconde essa ideia, assim, essa sensação que foi um ano dramático mesmo, né? Que foi um ano de altos e baixos, para não citar a questão humana. A questão da atividade econômica foi um ano dramático, cheio de altos e baixos. A gente registrou aí o primeiro crescimento de 2 dígitos no faturamento desde 2013, né? Então, realmente, algo surpreendente num ano tão único e particular. Ainda assim, a gente viu o preço médio dos nossos 2 principais produtos aí de referência, que são o vidro temperado e o laminado, caírem. O que explica isso? Para quem olhar
só com a fotografia do final do ano de 2020 não vai compreender isso. O que o Sérgio comentou anteriormente, né? Que isso é uma comparação da média do ano de 2019 com a média do ano de 2020. E eu lembro direitinho, eu acho que a maior parte dos nossos ouvintes, quem está nos assistindo, tem intimidade com o setor vidreiro. Nós começamos o ano de 2019 muito bem, embalados por 2018, onde a atividade de consumo de vidro ela vinha melhorando desde a crise de 2015. Tá? Então a gente conseguiu ali construir um pouquinho mais de valor ou recuperar um pouquinho de valor na cadeia vidreira. Entrou o ano 2019 ainda nesse embalo e a partir do final do primeiro trimestre a gente começou a atividade deu uma enfraquecida e a gente começou a destruir um pouco de valor. E assim a gente entrou em 2020 num patamar muito baixo. E aí a gente começou, aí veio a pandemia, veio todos os movimentos pós, que a gente tanto citou aqui, e aí a gente foi começando a recuperar faturamento novamente. E daí o resultado final do preço médio foi inferior a 2019. Mas eu acho que guarda o que o Sérgio citou anteriormente e todos esses movimentos que a gente observa. O fato é, a indústria de transformação de vidro é uma indústria muito concorrida, o nível de competitividade eu acho que está em patamares elevadíssimos. Isso é muito bom, tá? É muito bom, que exige daqueles que estejam participando dessa cadeia produtiva, desse elo da cadeia produtiva, muito dinamismo, capacidade adaptativa, investimento. Isso é o ambiente competitivo que provoca o desenvolvimento de mercados, né? Então, esse é um parâmetro que está sempre presente, né? E é nesse ambiente que nós temos que trabalhar e procurarmos tirar o melhor dele, né? Então, é ruim quando a gente olha o número por si só, né? Ele representa, de alguma forma, uma perda de valor da cadeia por unidade vendida. Mas, ao mesmo tempo, olhando em perspectiva, ele traz toda essa singularidade do ano de 2020, mas também a condição estrutural do setor, né? Alexandre, você gostaria de comentar alguma questão em relação à evolução da produção de vidros processados, além do que já foi dito aqui? Yara, quando eu olho, Yara e Sérgio, né, quando eu olho esse número, no caso do vidro temperado, um crescimento de 17% em apenas um ano, laminado 7%, no total 14% de crescimento, o que me chama a atenção é a capacidade de reação desse elo da cadeia produtiva do vidro plano no Brasil. Tá? Então, na hora que a demanda nos surpreendeu, ela veio de forma, como eu já falei, explosiva, a indústria conseguiu atendê-la. Tá? A gente viu outras cadeias, principalmente na construção civil, de outras cadeias produtivas, né, de outros materiais para a construção civil, não conseguiram atender a demanda. Tá? Houve diversos materiais que colapsou a oferta. O vidro não. Tá? Tivemos dificuldade, como você mesmo falou, né, Yara? A gente teve indisponibilidade, mas não tivemos desabastecimento. Tá? Foram poucas obras no Brasil que tiveram seus cronogramas prejudicados pelo fornecimento de vidro. Tá? Então, o que eu vejo é isso, capacidade adaptativa, capacidade de reação, capacidade disponível para atender ao que vier. Né? E o Brasil, ele tem essa característica, com ou sem pandemia, é um país que sempre provoca bastante oscilações na atividade econômica, nos padrões de consumo, não é diferente com o vidro e nós temos isso sim, capacidade de reação. Tá? Eu acho que é isso que eu posso, olhando essa fotografia, é o que eu posso classificar e incluir. Alexandre, você falava há pouco da capacidade de reação e atendimento que foi demonstrada pela indústria de processamento nesse ano de 2020. E eu acho que um número importante que mostra isso foi o resultado que a gente teve em produtividade. Né? Depois de anos em queda, esse indicador teve um aumento importante, ficou aí em 8,7% o crescimento da produtividade do setor. Como você avalia isso? Yara, realmente, de novo, o ano de 2020, ele se demonstrando ser ímpar em todas as nossas avaliações, né? A produtividade do setor vidreiro, olhando no gráfico aqui ao lado,
ele vem caindo ano a ano desde 2015, quando ela atingiu seu maior patamar. E em 2020, em função de todos esses ajustes que a gente vem conversando aqui, de toda essa dinâmica que, principalmente no segundo semestre, ele promoveu um forte ajuste. Então, foi o que você falou, né? Um crescimento aí de mais do que 8% na produtividade, retomando os melhores patamares históricos, tá? Então, realmente foi um ano de ajuste, um ano onde a cadeia vidreira conseguiu se encaixar melhor a tua capacidade disponível dentro de toda aquela flexibilidade que nós tínhamos dito anteriormente, né? E evoluiu nesse ponto que eu considero um ponto muito importante, que nem sempre está na atenção dos meus colegas, processadores de vidro, que é esse tópico, produtividade. Essa é uma questão que, inclusive, boa parte da indústria brasileira sofre com esse indicador, e acho que o setor vidreiro também tem grandes oportunidades de evolução nesse ponto. Tá? Então, vamos usar esse ano de 2020, esse novo patamar que a gente assumiu aqui, como um mero trampolim para novos desafios e ter ganhos. Afinal de contas, a economia é globalizada, a pandemia pode ter dado uma freada nesse processo, mas não podemos nos iludir. Tá? Nós estamos dispostos, sim, à competição internacional. Existe players de fora daqui que podem, sim, vir atuar. E, além de tudo, né? Por que nós também não podemos atuar em outros países? Podemos, sim. O Brasil é muito tímido na exportação de produtos transformados, em vidro mais ainda. Mas por que a gente não pode, sim, olhar para mercados além das fronteiras brasileiras? Tudo bem, o Brasil é um país continental, mas exportar sempre é um canal interessante, então é sempre uma oportunidade, tá? E produtividade é essencial, é decisivo para quem tiver essa perspectiva, né? Então, eu acho importante ter uma ideia, digamos, do panorama geral, não apenas o setor de construção civil e vidreira em particular. O Alexandre me perguntava há pouco tempo atrás sobre como é que eu enxergo os demais setores da atividade econômica no Brasil. Tá? Antes de mais nada, de fato, né, a produtividade é um tema sensível e crucial para a competitividade da economia brasileira numa economia mais global. É algo com a qual o Brasil vem patinando desde a década de 90. O último grande aumento da principal medida de produtividade econômica, que é a chamada PTF, a produtividade dos fatores, vem lá desde 90. Nos anos 2000, embora tenha havido esse grande crescimento econômico da primeira década, a produtividade ou aumentou pouco ou ficou um pouco estagnada. Não houve grande aumento da chamada produtividade total dos fatores. Mas, em relação à pandemia, eu diria, claro, a questão da produtividade é fundamental de longo prazo, mas em relação à pandemia, eu chamaria atenção para o enorme impacto diferenciado que teve sobre os vários setores da economia brasileira. Eu quero dizer o seguinte, né? Eu mencionei outra pesquisa no início dessa entrevista, que é a pesquisa industrial anual do IBGE, que era divulgada com uma defasagem de 2 anos. E eu tenho a impressão que a PIA, a Pesquisa Industrial Anual do IBGE, de 2023, 2022, 2023, vai ser um choque. Eu acho que a indústria brasileira nunca mais será a mesma depois da pandemia. Quero dizer o seguinte, acho que haverá grandes mudanças setoriais, alguns setores que nós sabemos, não apenas da indústria, mas alguns setores de serviços sofreram enormemente durante a pandemia. Alguns setores industriais, o Alexandre comentou, automotivo, sofreu muito durante a pandemia, e algumas dessas mudanças vão ser revertidas, outras não. Nós não sabemos exatamente, ainda não temos, digamos, né, a bola de cristal para saber qual vai ser o retrato final, mas nós já vemos pedaços desse filme. Né? Eu tenho a impressão que a indústria brasileira assim, está passando por um momento de grande mudança, de mudança estrutural, e assim, o futuro ainda é incerto, especialmente no que se refere à inserção da indústria brasileira nas cadeias globais de produção industrial. Tá? Assim, isso digamos assim, isso é crucial para o desenvolvimento do país no longo prazo, no médio prazo. E, Sérgio, isso que você está falando só reforça o quanto importante é o panorama da Abravidro, né?
através de dados como esse, que a gente publica anualmente, a gente consegue entender melhor todas essas transformações e, principalmente, né, como será daqui a alguns anos ou até mesmo um pouco mais além disso, né? Então, é um privilégio do setor vidreiro contar com esse tipo de serviço, né, com esse tipo de informação, só reforça a importância desse nosso produto, né? E concordo com você, muitas transformações irão acontecer. Eu acho que a atividade industrial, a atividade econômica como um todo, ela vai ter esse corte antes e depois de 2020. No Brasil, em especial, eu acho que serão um período de ajuste, tá? E a indústria talvez seja a que mais sentirá esses ajustes. E aqueles empresários, aqueles colegas que tiverem mais antenados, tiverem mais sensibilizados por essas alterações e melhor se adaptarem, certamente vão se aproveitar disso. Tá? Eu acredito que a gente tenha, daqui para frente, duas mudanças, uma no comportamento do consumidor de vidro e outra na própria estrutura da cadeia produtiva dos vidroplanos no Brasil. E essas transformações estão acontecendo, claro, como você falou, Sérgio, é perfeito, né? A gente ainda não tem uma ideia do que realmente, como é que isso vai terminar, que desfecho isso se dá, mas, sim, transformações vão existir e os indicativos estão aí, o panorama é uma grande oportunidade de a gente começar a enxergar e avaliar tudo isso. Algumas mudanças de comportamento do padrão de consumo que nós estamos experimentando nessa pandemia vão ficar para sempre, não acho que serão revertidas. Mas eu reforço, então, isso que você falou sobre a importância das informações. A base da estratégia são as informações. Parte dos dados públicos que nós temos só aparecem com alguma defasagem de tempo, então obter os dados, né, em tempo hábil, eu acho crucial para o desenho da estratégia dos agentes do setor, né? Então, se me permite, como diz um personagem importante da história dos Estados Unidos, que é o Robert McNamara, então, num filme, ele fala assim, olha, a primeira coisa é get the data, obtenha os dados. Primeira coisa. Ele, enfim, foi um estrategista, né, político e militar. First, get the data. E é isso que a gente tem feito, né? 10 anos trazendo os dados para o mercado para que todos possam avaliar, comparar os seus resultados com os resultados do setor, traçar suas estratégias e buscar melhores resultados. Bom, considerando aí essa avaliação do setor, é importante também a gente tratar do comércio internacional, né? Como é que ficou a balança comercial de vidros planos e vidros processados no ano de 2020? Yara, olhando, eu acho que é mais fácil olhar a balança comercial, todos os vidros juntos, né? É o que a gente chama aqui de vidros planos. Quanto à exportação, foi muito similar o desempenho em 2020 com 2019, tá? Com uma diferença de 4,5% só, que reduziu-se durante o ano de 2020 em relação à totalidade do ano 2019. Quando a gente olha mais no detalhe as exportações, houve quedas abruptas no início da pandemia e depois uma aceleração no segundo semestre. Agora, as importações, sim, essas tiveram grandes alterações. Tá? Só para colocar em números, o Brasil, em 2019, importou 180 mil toneladas de vidro plano. E em 2020 foram 99 mil toneladas, uma queda de quase 50% nas importações. Então, qual que é o resultado final da balança comercial? Tá? A gente, apesar de toda a aceleração do consumo doméstico, a gente acabou promovendo um número positivo de balança comercial, ou seja, a gente mais exportou do que importou. Houve uma redução de oferta no mercado interno, porém, mais provocado pela queda das importações do que os movimentos de exportação, como a gente falou, eles foram praticamente iguais um ano com o outro. De certa forma, eu acho mais importante destacar, não tanto o ano passado, que foi totalmente comprometido pela pandemia, especialmente do ponto de vista setorial, né? Então, tem, assim, o comércio de produtos, sei lá, médicos, né, de hospitais, ganhou uma importância
inesperada, né, em relação aos últimos anos, e crucial, na verdade, em muitos setores, e trágico, de certa forma, mas eu chamaria não tanto, para mim me parece mais importante destacar nesse momento, não tanto o ano passado, mas a perspectiva para esse ano. Porque a perspectiva para os próximos anos é de retomada forte da economia de alguns grandes países, em especial a China e os Estados Unidos. A China, porque está saindo dessa pandemia numa situação totalmente renovada, supostamente o impacto da pandemia na China foi bem menor, e eles estão, assim, cresceram ano passado, ainda que numa taxa menor, mas eles apontam para um grande crescimento já nesse ano, uma grande retomada, né? E os Estados Unidos, que também já tem, digamos, uma situação de vacinação já bastante avançada, tem um novo presidente, o Joe Biden, e esse novo presidente precisa mostrar serviço até as eleições de midterm, né? Até as eleições de Congresso no ano que vem. E o programa dele, até agora, sugere um extenso programa de investimentos. Alguma coisa próxima ao que, digamos, foi a reação norte-americana no chamado New Deal depois da crise de 30. A União Europeia talvez um pouco mais hesitante, em parte porque o programa de vacinação lá não está tão avançado. De qualquer forma, eu acho que tanto o crescimento da China quanto dos Estados Unidos já se mostram numa demanda muito maior e no aumento dos preços das commodities. E isso afeta o Brasil de maneira muito importante. Então, assim, eu acho que o Brasil está numa situação onde ele está para trás, né? Está 2 ou 3, digamos, estágios atrasados em relação à vacinação. Ele precisa acelerar o mais rápido possível, porque os produtos que o Brasil exporta serão demandados em breve. O Brasil não está exatamente preparado para atender essa demanda ainda. Faço votos para que o programa de vacinação avance rapidamente, para que a gente possa, para que esse estímulo de exportação possa, pelo menos, atenuar os impactos da situação econômica no Brasil. Acho importante a gente explorar também um pouquinho aqui o nosso termômetro, né? Falamos ali no começo de que ele foi algo que foi incorporado depois de já iniciada a publicação, e é o que temos aqui, então, de perspectivas para 2021 entre os respondentes da nossa pesquisa. Aqui a gente trata de expectativa de faturamento, número de funcionários, intenção de investimento, grau de endividamento e capacidade instalada ociosa. Então, vamos tratar um pouquinho desse assunto, Alexandre? A gente vê que na esteira aí desse otimismo que a gente observou no nosso setor, principalmente no segundo semestre do ano passado, com um resultado positivo no balanço geral de 2020, a gente vê que a expectativa para 2021 também está bastante positiva, né? A expectativa de faturamento, o empresariado manteve aí esse otimismo e a gente chegou no maior índice da nossa série histórica, com 62% dos respondentes acreditando num aumento do faturamento. E olhando lá na outra ponta, né, também nunca tivemos um número tão baixo de empresas com expectativa de queda de faturamento, que foi só 15%. Né? Então, é majoritário o otimismo para o ano de 2021. Como o Sérgio colocou também, a expectativa é essa da vacinação, ela se ampliar e os efeitos da pandemia, das restrições, fiquem para o passado, todo esse sofrimento humanitário deixe de existir e que a gente possa implementar um novo ciclo de crescimento, não só econômico, mas também na atividade de vida dos planos. Né? Então, uma outra coisa também que já foi citada a respeito do grau de investimento, e também está subindo ascendente. Né? Então, somente 9% das empresas que responderam disseram que não vão fazer investimento, né? E 20% disseram que terão grandes investimentos nesse ano. A estrutura produtiva e os efeitos da crise de 2015 sobre isso, o quanto nós temos de ainda disponibilidade de capacidade, né? Uma disponibilidade que se mostrou bastante adequada no ano de 2020, conseguindo dar respostas a esse crescimento de consumo. Então, realmente, olhando o termômetro, todos os indicadores apontam para melhorias. Acho que
demonstra o quanto o ano 2020 foi um aprendizado e que a gente vai dar continuidade em 2021 a isso tudo. Mas, Alexandre, Yara, eu chamo a atenção para que, de fato, o panorama geral é de mais otimismo, mas eu acho que é de um otimismo um pouco comedido, porque naquela classificação de aumento e grande aumento, a maior parte das empresas está só em aumento. São pouquíssimas empresas que apontam para grande aumento, por isso, aliás, que a gente colocou as duas respostas no mesmo grupo, tá? Até para, digamos, não singularizar uma outra empresa. Então, assim, a gente acha mesmo que o resultado do termômetro é de relativo otimismo, mas comedido e relativo. Eu, na verdade, se eu fosse comparar com o ano passado e os anos anteriores, né, eu acho que as respostas do termômetro são também mais homogêneas, assim, no sentido de que não tem grandes disparidades, né? Que eu acho que, assim, que esse ano, os anos anteriores, né, tinha, digamos, respostas muito otimistas e umas não tão otimistas. Essa não, essa eu acho que, digamos, o setor entende, não só o setor, a economia brasileira como um todo, eu acho, entendeu que essa situação veio para ficar e que a saída dela, no início, vai ser gradual. Em algum momento vai ganhar momento, né? Vai ganhar intensidade, né? E realmente, nesse aspecto é que eu acho, sei lá, eu acho muito auspicioso que o setor tenha se ajustado nos anos passados, porque a pandemia vai passar. Em algum momento, a economia brasileira vai recuperar e vai querer recuperar o tempo perdido. E eu espero, e nesse momento, né, a minha esperança é que o setor esteja preparado para poder engatar essa nova marcha de crescimento. Aqui no termômetro, eu acho que chama especial atenção a resposta do grau de endividamento, né? Sérgio, você quer comentar um pouquinho? Essa é uma grande diferença em relação à pesquisa qualitativa, aos resultados qualitativos do ano passado e desse ano, tá? Então, nesse ano, grande parte das empresas não apontam endividamento significativo. Ele está baixo sob controle, né? Então, quando lá atrás eu falei, olha, o setor deu uma ajustada, o setor se ajustou, eu acho que esse é o principal indicador. Esse e a mão de obra, e o emprego, tá? Eu acho que esse, assim, mostra que o setor, digamos, conseguiu se colocar nessa novas circunstâncias, né, nessa nova dinâmica, e está preparado, né, para, se tiver que esperar um pouco mais, ou mesmo se tiver que já antecipar já uma retomada mais forte, nessas duas situações o setor está preparado. Me pareceu pelos dados. Alexandre, no ano passado nós incorporamos uma questão aqui na nossa pesquisa qualitativa, que foi a questão da capacidade instalada ociosa. Você quer comentar um pouco os números deste ano, no caso de 2020? Sim. Esse é um tema delicado na nossa cadeia produtiva, né? Principalmente os produtores de laminado e temperado. É reconhecida a capacidade ociosa do nosso setor. São mais de 500 fornos de vidro temperado que temos, dezenas de linhas de laminado. Então, é um ponto de preocupação, mas, ao mesmo tempo, de potencial para desenvolvimento do nosso produto, né? Então, dentro de que o Sérgio citou, o ano de ajustes também foi no que toca a capacidade ociosa, né? Nós estamos vendo aqui que houve uma mudança de perfil, principalmente das empresas que consideram que estão com boa parte da tua capacidade ocupada, né, um incremento significativo, apesar de que também aquelas empresas que declaram com uma ociosidade superior também tenham aumentado. Mas, olhando aqui no geral, a gente vê uma melhor ocupação dessa capacidade ainda sutil, porque a ociosidade ainda é muito presente, certo? É melhor ocupada agora, mas ainda presente. Senhores, de modo geral, nós cobrimos aqui os principais pontos do nosso panorama Abravidro. Queria saber se vocês têm comentários adicionais, algum ponto que a gente não tratou, ou algum recorte que vale a pena a gente fazer aqui, para a gente se encaminhar aí para o encerramento. Eu queria chamar a atenção um pouco, talvez, para uma ressalva dos resultados desse ano, né? Que foi o ano que tivemos a menor amostra dos últimos, sei lá, de todos os anos, né? Então, a gente vê uma redução do número de respondentes, tá? A gente entende que talvez essa redução se deva, talvez, à situação dramática, realmente, do ano passado
em relação à organização do setor, de funcionários que tiveram que trabalhar em casa, de decisões de empresários para garantir a segurança dos funcionários, mas a gente considera de extrema importância que, tanto os associados da Abravidro quanto os não associados reforcem a participação na pesquisa Panorama Abravidro. Tá? Eu acho que é um conjunto de informações muito relevante para a tomada de decisão no setor. Nós reparamos que esse ano houve um aumento da participação das grandes empresas, então uma redução no número de respondentes, mas um aumento da participação das grandes empresas. Mas eu reforço a importância e o convite para todos os associados e não associados da Abravidro para continuarem respondendo, para voltarem a responder a pesquisa Abravidro a partir do ano que vem, para que o setor possa ter números que possa subsidiar a tomada de decisões do setor nesse momento tão difícil, tão único da economia brasileira. Yara, Sérgio, de novo, olhando os números, a gente consegue identificar com muita clareza o quanto o consumo de vidro está atrelado ao ciclo econômico da construção civil. Claro que é o maior consumidor nosso. Eu vou lembrá-los que em 2006, o Brasil ele tinha um consumo per capita na faixa de 5 quilos, menos até do que 5 quilos por habitante. E nós surfamos a onda da construção civil desse período, uma onda que foi até 2014, para o setor vidreiro até 2015, como material de acabamento, a gente estende isso um pouco mais, nós praticamente dobramos o consumo de vidro nesse período. De lá para cá, esse consumo caiu, de 2015 até 2019, esse consumo foi caindo sistematicamente, uma pequena recuperação a partir de 2018, 2019, mas um salto importante agora em 2020, como nós já apresentamos aqui, em produtos processados, 14% de crescimento. Mas fica aqui a minha provocação. Qual será o próximo ciclo de crescimento da construção civil? Como que isso vai impactar o consumo de vidro? Tá? E se vier, estamos preparados? E não é só preparados com investimentos em tecnologia, é investimentos em processo, é em inteligência de mercado, é em estratégia, em observar e adequar suas ações e se adaptar àquilo que o ambiente está promovendo. Então, fica essa minha provocação aqui para avaliação de todos aqueles que fazem parte da cadeia vidreira. O que virá a partir de agora? Como essa mudança no comportamento das pessoas em relação à sua casa vai influenciar o consumo de vidro a partir de agora? Então, eu acho que esse é o grande desafio do empresário, do industrial vidreiro a partir de agora, é a atenção a esses movimentos, como isso impacta o negócio, tá? E procurar se adaptar a essas novas circunstâncias. O Sérgio falou isso, ele falou com muita propriedade. A pandemia veio para transformar, e em especial transformar a indústria brasileira, não é diferente à indústria vidreira, tá? Então, gente, temos que nos preparar, temos que monitorar oportunidades e desafios virão, tá? E quem estiver melhor atento a isso vai aproveitar esse momento. Eu, pessoalmente, como eu falei desde o início, sou uma pessoa otimista por nascença, por excelência. Eu acredito em oportunidades que vão vir daqui para frente, oportunidades no consumo de vidro, oportunidades na construção civil. Então, precisamos ter atenção a elas, tá? E não é só, volto a falar, vou refrisar, não é só fazer investimentos, comprar mais máquinas, não, tá? Isso foi, sim, um movimento importante no início do ciclo passado de crescimento, lá em 2009, 2010, que teve seu ápice em 2012, 2013, mas agora não, vai exigir muito mais inteligência, muito mais sofisticação na análise do ambiente. Reformas estão vindo, né? O Brasil assumiu uma agenda reformista, agora em 2020 ela perdeu um pouco de embalo, mas é possível que seja retomada agora durante o ano de 2021, e essas reformas vão também promover transformações no ambiente de negócio. A Abravidro está aqui para apoiar a indústria de transformação de vidro, ela está aqui para fazer diferença nas nossas empresas, no nosso setor, e conte com ela, tá? E é justamente em ambientes de transformação onde que as entidades representativas
ativas como a Abravidro fazem muita diferença. E assim será a Abravidro, assim está sendo, produzindo o Panorama, promovendo conteúdos, tentando ajudar nesse norte ao industrial vidreiro. Sérgio, Alexandre, eu agradeço muito a participação de vocês aqui no nosso bate-papo e agradeço também aos nossos ouvintes e telespectadores que nos acompanharam até aqui. Eu espero que a gente tenha feito uma apresentação interessante para vocês dos resultados do Panorama e mostrado como ele pode ser um importante aliado para as empresas do setor vidreiro no estabelecimento das suas estratégias e da sua atuação ano a ano. Fica aqui também o convite para que os processadores que ouviram a gente, estiveram aqui, participem na edição de 2022 para que a gente continue podendo trazer essa importante contribuição para vocês. O Panorama Abravidro está disponível no site da entidade e a sua versão física vai ser distribuída como encarte na revista O Vidroplano de maio. Aproveite. Alexandre e Sérgio, não sei se querem se despedir também. Eu que agradeço a oportunidade de acompanhar a pesquisa Panorama Abravidro ao longo desses anos. Eu sempre comento com o Alexandre Coiar que, para mim e para o Euclides, é um imenso prazer participar dessa evolução do setor. Nós agradecemos a tua dedicação, a sua competência, a forma como você se entrega a esse projeto, com um resultado tão importante para o nosso setor vidreiro. E, um prazer participar, um prazer falar sobre vidros, um prazer falar sobre números, e conte com a gente sempre, comigo sempre. Obrigado pelo convite para participar. Gente, muito obrigada e a gente encerra aqui, então, mais essa transmissão da Abravidro. Obrigada e até a próxima.